Salve, pessoal! Tudo bem por aí? Aqui é o professor Daniel Machado da Rocha, iniciando então a nossa conversa a respeito da reforma previdenciária que será efetivada pela PEC 6 de 2019. Bem, como todos sabem, o segundo turno da proposta de emenda constitucional deverá ocorrer no dia 22 de outubro, claro que tratando-se do Congresso Nacional. Nós sabemos que isso muitas vezes pode ter alterações por vários motivos, inclusive a votação ficou ameaçada de não ocorrer em face da necessidade que teve o governo de negociar com os parlamentares a respeito dos recursos destinados por conta da exploração do pré-sal ou por qualquer outro motivo. Nós sabemos que o tempo do Congresso é um tempo diferente. Mas nós estamos agora em face de uma transformação que, sem dúvida alguma, vai impactar o Brasil de forma realmente muito forte, né? Porque essa PEC 6 de 2019, ela rompe com uma lógica que até então vinha sendo observada em relação às demais reformas previdenciárias que nós tivemos até agora. Como é de conhecimento daqueles que estudam o direito previdenciário, né, nós temos um conjunto de reformas que vêm sendo realizadas no sistema previdenciário brasileiro desde 1993, e essas reformas elas têm seguido três objetivos básicos. Esses três objetivos básicos, eles continuam sendo perseguidos na PEC 6 de 2019, entretanto, agora nós temos uma diferença importante, que é a questão da desconstitucionalização generalizada, né, que está sendo promovida em relação à matéria previdenciária. Nesta nossa conversa de hoje, né, e eu estou aqui falando do local que eu mais gosto, estou falando da minha casa, evidentemente que nós não vamos conseguir abordar tudo aquilo que é relevante em matéria previdenciária, razão pela qual o IDS América Latina está promovendo um curso específico para analisar os impactos da reforma previdenciária. Este curso que vai ser realizado nos dias 25 e 26 de outubro, portanto, sexta e sábado, um curso que será ministrado por esse amigo que vos fala, e mais, então, os professores Fábio Souza e João Batista Lázaro. Então, neste curso, que será dividido em 3 módulos, né, num módulo inicial, o professor Fábio Souza vai tratar a respeito das regras de transição, do direito adquirido, da previdência complementar, bem como a questão relativa a mudanças efetuadas nas contribuições do regime geral de previdência social. Depois, na segunda parte, o professor João Batista Lázaro vai examinar, então, o regime geral de previdência social, as principais mudanças efetuadas no regime geral de previdência social, e eu, então, falarei, por último, tratando a respeito das mudanças que vão impactar mais fortemente no que tange aos regimes próprios de previdência, certo? Bom, e com relação aos regimes próprios de previdência, neste momento é importante destacar que eles serão sim afetados pela PEC 6 de 2019, entretanto numa extensão bem menor, justamente em face do temor político de que esta reforma da Previdência pudesse afetar mais fortemente os parlamentares nos seus rincões eleitorais, junto aos servidores públicos, né? É que os estados, os municípios e o Distrito Federal, na maior parte das mudanças efetuadas, deverão essas mudanças serem ratificadas, portanto, pelas constituições estaduais ou pelas leis orgânicas, né, dos municípios, razão pela qual, então, isso não acontecerá, na maior parte das mudanças, de forma automática. Entretanto, nós temos, sim, algumas mudanças que vão começar a viger imediatamente, como nós iremos ver, então, neste curso, certo? Agora, em relação à transformação que é feita por conta da PEC 6 de 2019, eu quero, desde logo, destacar uma outra novidade que nós temos aqui nesta mudança, né? Então, assim, além da desconstitucionalização generalizada, nós sabemos que em toda a transformação que ocorre em matéria previdenciária, nós sempre temos a necessidade de diferenciar 3 situações. A primeira situação é a situação daqueles que têm direito adquirido, e como nós vamos observar,
a PEC 6 de 2019, ela vai além de simplesmente declarar o respeito ao direito adquirido, mas desde logo ela também aponta algumas situações que deverão ser respeitadas, né? O que é muito importante também, como nós vamos ver. Mas além então de destacar quais são os direitos adquiridos que efetivamente serão preservados por essa nova mudança efetuada pela PEC 6 de 2019, nós temos uma outra novidade, que é então, além das regras de transição, porque, claro, aqueles que ingressam depois da concretização da alteração constitucional já serão submetidos integralmente às novas mudanças. Entretanto, nós temos a maior parte da população, né, que é representada por aqueles que estavam no início da trajetória laboral, ou no meio da trajetória laboral, ou ainda aqueles que estavam quase implementando os requisitos, mas que não tiveram essa possibilidade em face da aprovação da reforma da Previdência. Então, o que vai acontecer, né? Bom, essas pessoas estarão submetidas às regras de transição, tanto no serviço público quanto no regime geral. Entretanto, a PEC inova porque, em face de ela operacionalizar uma desconstitucionalização generalizada, certo? Então, para que a reforma seja desde logo aplicável, ela estabelece, além das regras de transição, as chamadas regras transitórias. Então, nós temos que diferenciar regras de transição de regras transitórias. O que seria isso? Bom, as regras de transição são aquelas regras oferecidas, então, para os segurados e servidores públicos que já estavam inseridos no regime previdenciário e que não implementaram os requisitos antes da mudança efetuada pela emenda constitucional. Já as regras transitórias, então, elas efetuam mudanças que são desde logo aplicáveis tanto para os novos filiados, como também para aqueles que já estavam dentro do sistema e que, eventualmente, não optarem pelas regras de transição. Certo? Então, assim, as regras de transição se aplicam apenas para aqueles que já estavam inseridos dentro do sistema previdenciário. Já as regras transitórias, elas vão viger até que elas sejam modificadas, porque em várias situações o legislador constituinte ele vai definir um determinado parâmetro para que seja aplicado desde logo, mas nada impede que o legislador ordinário, inclusive, promova alterações ainda mais duras em relação aos segurados e servidores públicos. Certo? Bem, um outro aspecto importante de nós destacarmos desta mudança paradigmática efetuada pela PEC 6 de 2019 diz respeito à fortíssima, né, mudança no que tange à redução da amplitude da proteção da Previdência Pública. Por quê? Em qualquer país do mundo, nós sabemos que quanto mais generosa for a Previdência Pública, menos espaço nós temos para a Previdência Privada. Então, dentro daqueles objetivos, né, que já vêm sendo observados desde a Emenda Constitucional 3 de 1993, quais sejam a busca do combate ao déficit previdenciário, a unificação dos regimes públicos de previdência, né? Então, a ideia é que tanto o servidor público quanto o trabalhador da iniciativa privada estejam submetidos às mesmas regras e, no futuro, uma única instituição seja responsável pela previdência pública em todo o país, que, no caso, deverá ser o INSS. E o terceiro objetivo, que busca justamente o fortalecimento da previdência privada. Né? Então, nós vamos encontrar, né, dentro daquela linha, porque os servidores públicos se constituíam no mercado altamente atrativo para as instituições que exploram a previdência privada, mas obviamente que o servidor público que se aposentava com integralidade e paridade, né, como era previsto na redação original da nossa lei fundamental, normalmente ele não tinha muito interesse pela previdência privada. Então, o que foi efetuado? O que foi efetuado progressivamente foi uma redução da proteção previdenciária oferecida ao servidor público. E agora, inclusive, vejam que a PEC 6 de 2019, ela determina a proibição da criação de novos regimes próprios de previdência
E naqueles entes que possuem regime próprio de previdência, obrigatoriamente eles não poderão pagar mais benefícios previdenciários superiores ao teto do regime geral para os novos servidores e deverão instituir regimes complementares de previdência para, então, os servidores que receberem mais que o teto do regime geral. Agora, o fato é que, nós sabemos, há entes federativos que não têm a menor possibilidade de instituir um regime próprio, aliás, de instituir um regime complementar, porque tem lá 20 servidores, 50 servidores que ganham mais do que o teto do regime geral. Então, o que a PEC estabelece é permitir que, então, seja efetuada uma contratação de entidades fechadas ou abertas para oferecer planos previdenciários para os servidores públicos, medida que, sem dúvida alguma, vai ao encontro, né, dos interesses das administradoras de fundos de pensão. Além disso, um problema muito sério no que tange às regras de transição, né, porque, como nós sabemos, um Estado de direito deve ser sempre um Estado de segurança jurídica. E o princípio da segurança jurídica, ele não se restringe a respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. É fundamental que você estabeleça regras de transição que sejam minimamente justas, razoáveis e proporcionais. Agora, o fato é que, em sucessivas reformas constitucionais, você pode ter aquela situação na qual a emenda constitucional seguinte revoga a regra de transição estabelecida pela emenda constitucional anterior. Ora, isso é um fato que ofende profundamente o princípio da segurança jurídica. Entretanto, salvo uma mudança extraordinária na concepção do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal entende, como já sufragou no julgamento da DIN 3.104, que é possível, através de uma emenda constitucional, revogar a regra de transição estabelecida por uma emenda constitucional anterior, né? Então, as pessoas que haviam confiado nessas regras de transição acabam tendo as suas legítimas expectativas frustradas, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico, situação com a qual eu não concordo em absoluto, mas nós temos que saber que é essa a posição hoje do Supremo Tribunal Federal. Bom, então essas são as grandes linhas dentro desse nosso bate-papo que poderiam ser apontadas em relação à reforma da Previdência. Bem, ok, falamos dos objetivos gerais das reformas da Previdência. E o que acontece agora, então, com as novas regras de aposentadoria oferecidas para os servidores públicos e para os trabalhadores da iniciativa privada? Bom, cabe recordar que uma das grandes bandeiras da PEC 6 de 2019 era a introdução de um limite mínimo de idade para a aposentadoria. E nesse aspecto, evidentemente que essa é uma medida que eu sempre defendi de há muito, já deveria ter sido instituída no nosso país, né, há muito tempo. Vejam que essa discussão ela não é nova, porque a emenda constitucional número 20 de 1998 já estabeleceu um limite mínimo de idade para as aposentadorias dos servidores públicos. 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher. Bem, estudos realizados com base na legislação dos demais países que têm sistema público de aposentadoria, e vejam que aqui não é uma... Não se trata de uma referência assim, de um segmento específico, não. Um estudo muito amplo. 177 países, conforme foi estudado por especialistas do IPEA, com sistema público de aposentadoria. Desses 177 países, apenas 13 não tinham limite mínimo de idade para a aposentadoria. Desses 13, vejam que a companhia não é muito boa, né? Nigéria, Argélia, Turquia, Egito. E desses 13 ainda, a maior parte exige que o trabalhador subordinado, no caso o empregado, se afaste do mercado de trabalho para ter acesso a esta aposentadoria. Bem,
Agora, qual é a média de idade nesses países? Né? Se nós pegarmos, por exemplo, a Europa Ocidental e os países da OCDE, a média de idade tem sido de 65 anos. Agora, o que nós podemos contestar, me parece, é se o limite de idade eleito pelo legislador está em sintonia com a nossa realidade. Isso realmente me parece que não há nenhuma demonstração de que a idade estabelecida, a idade mínima para a aposentadoria, estaria de acordo com o perfil demográfico do brasileiro, ainda mais tendo em vista, por exemplo, que a partir dos 50 anos de idade, os trabalhadores com escolaridade baixa têm uma dificuldade muito grande de obterem uma colocação no mercado de trabalho. Então, esse me parece um ponto que é bastante questionável, né? E a PEC 6 de 2019, na linha da PEC 287, originariamente se pretendia estabelecer um limite mínimo de idade que seria igual para ambos os sexos, homem e mulher, e inclusive para os trabalhadores rurais. Entretanto, nos debates que foram realizados entre os líderes dos partidos políticos, fez com que o relator, né, da reforma acabasse, então, propondo uma idade de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. E para os trabalhadores rurais, a proposta inicialmente era que a idade fosse a mesma, né, para homem e mulher. Mas isso, então, também acabou sendo afastado, de forma que, no novo benefício oferecido a partir da aprovação da PEC 6 de 2019, tanto no sistema público quanto no sistema privado, será fundamental o implemento tanto do tempo de contribuição como do requisito etário. Então, assim, até hoje, né, ou até dia 22 de outubro, provavelmente, nós temos 2 benefícios de aposentadoria que, em geral, são aqueles que a população brasileira mais acessa, que são a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o homem precisava cumprir apenas 35 anos, a mulher apenas 30, de forma que, levando em consideração, muitas vezes, o início do trabalhador na atividade, um início precoce, isso fazia com que as pessoas tivessem acesso à aposentadoria bem jovens. Né? Vejam que no Brasil de hoje, salvo situações excepcionais, né, pessoas que se submetem a atividades de alto risco ou extremamente desgastantes, me parece que uma aposentadoria antes dos 50 anos de idade, efetivamente, não é razoável, porque muito provavelmente as pessoas que vão se aposentar vão perceber o benefício muito mais do que o período no qual prestaram a contribuição. Então, por isso, eu entendo que o estabelecimento de um limite mínimo de idade é, sim, uma medida acertada. Agora, eu tenho minhas dúvidas, efetivamente, em relação à adequação da idade proposta. Bom, então, como é que vai ficar agora dentro dessas regras novas, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, benefício extinto, no regime geral, salvo para quem tiver direito adquirido, evidentemente, e uma nova aposentadoria que vai demandar para o homem 65 anos de idade, trabalhador urbano, para a mulher 62 anos de idade, e um tempo de contribuição de 20 anos para o homem e de 15 anos para a mulher. Inicialmente, a proposta era de que o tempo de contribuição fosse o mesmo entre homem e mulher. Para os trabalhadores rurais, restou mantida a possibilidade de jubilação com as mesmas regras anteriores. Então, observe o seguinte: diferentemente dos trabalhadores urbanos, em que nós tivemos a diminuição da idade, né, da diferença entre homem e mulher, uma diferença que antes era de 5 anos, historicamente, essa diferença foi reduzida, então, para 3 anos. Ao passo que entre os trabalhadores rurais foi mantida a diferença de 5 anos. Os trabalhadores rurais se aposentando aos 60 anos e as mulheres se aposentando, então, aos 55 anos de idade. Teremos um problema, né, como nós vamos ver quando eu falar sobre a respeito das regras de transição, porque apesar de, no relatório, haver a referência de que o relator entendeu razoável os argumentos
trazidos pelos representantes dos trabalhadores rurais, no sentido de que fosse mantida a mesma situação, não é? Porque o trabalhador rural ele tem algumas particularidades que nós conhecemos, de forma que os trabalhadores rurais têm acesso aos benefícios do regime geral através de duas maneiras. Ou seja, o segurado especial, que não verte contribuições facultativamente, ele tem acesso às prestações apenas comprovando o exercício do trabalho rural. Porque a sua contribuição, nos termos do parágrafo 8º do artigo 195, contribuição que é estabelecida, né, com base na comercialização do seu excedente. Mas esse excedente, ele nem sempre ocorre. Nós sabemos que a atividade rural, se chover muito é um problema, se chover pouco também, talvez seja um problema maior ainda, né? Então, efetivamente, é completamente justificável a diferença dada para o trabalhador rural no que tange ao acesso às prestações previdenciárias. Mas o problema que nós teremos é que a alteração que foi efetuada no parágrafo 7º do artigo 201, combinada com a regra transitória do artigo 19, porque olha só o que vai acontecer. O tempo de contribuição, ele não é fixado no corpo permanente da Constituição. Dentro da nova diretriz, né, foi fixada a idade, no artigo 207, parágrafo 7º, inciso 1º, mas o tempo de contribuição será estabelecido pela lei. Até que seja editada essa lei, vale o artigo 19 da emenda constitucional, que será aprovada, né, decorrente da PEC 6 de 2019. E no artigo 19 não é feita essa distinção em relação ao trabalhador rural. Então, dentro de uma interpretação literal, apesar de no relatório constar uma coisa, né, no relatório constar que foi acolhida a sugestão de manter para os trabalhadores rurais uma situação contributiva mais favorável, não é isso que está escrito no artigo 19. Então, se não for modificado o artigo 19, ou na lei que for editada para regulamentar a reforma, isso não estiver expresso, possivelmente o INSS vai colocar, então, a exigência maior também para o trabalhador rural homem. Bom, de acordo com a leitura que eu faço, certo? Nós teremos 3 modalidades de aposentadoria voluntária. 3 modalidades por quê? Combinando o artigo 48 e seguintes, que tratam da aposentadoria por idade, com as mudanças efetuadas pela PEC 6 de 2019, nós teremos um modelo de aposentadoria contributiva para os trabalhadores urbanos, teremos um modelo de aposentadoria não contributiva para os trabalhadores rurais e permanecerá vigendo a modalidade híbrida de aposentadoria. Eu entendo que é perfeitamente compatível, porque quando é editada uma transformação constitucional decorrente de uma emenda constitucional, dentro da teoria que é aceita na dogmática constitucional, todas as regras que são contrárias à emenda constitucional, elas então ficam revogadas. E as regras que são compatíveis com a mudança decorrente da emenda constitucional são recepcionadas. E assim eu entendo que a aposentadoria híbrida será, aliás, é recepcionada, né? Razão pela qual continuará possível o deferimento para o trabalhador rural, mesmo que a última atividade seja urbana, e computando o período rural remoto nos termos do que decidiu o STJ no julgamento do tema repetitivo 1007. Entretanto, nós teremos essa dificuldade de adequação, né? Porque no caso da aposentadoria híbrida, nós sabemos que será exigido o quê? Será exigido a mesma idade do trabalhador urbano, portanto 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, mas o tempo de contribuição, então, vai ser qual? O tempo de contribuição será, então, ao que me parece hoje, né, 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher, entretanto, podendo se somar períodos contributivos com não contributivos e, inclusive, os períodos remotos. Bom, o que muda com relação à contribuição e ao cálculo das aposentadorias nos regimes de previdência? Bom, para falar do que muda, vamos recordar como é que é hoje a contribuição efetuada pelos
segurados vinculados ao regime geral. Nós temos 5 categorias de segurados obrigatórios e mais a categoria do segurado facultativo, né? Então, o empregado, o avulso e o doméstico recolhem contribuições que são estabelecidas com base no seu salário de contribuição, na sua remuneração habitual. E essa remuneração, então, para fins de incidência da contribuição previdenciária, nós temos faixas salariais e incidem as alíquotas de 8%, 9% e 11%. Certo? Bom, já para os contribuintes individuais e segurados facultativos, a contribuição, em princípio, a regra geral é que a contribuição seja aportada com uma alíquota de 20%. Ocorre que esta é uma alíquota muito elevada, né, para um trabalhador de baixa renda, razão pela qual, ao longo do tempo, nós tivemos políticas que permitiram, por exemplo, para o contribuinte individual e o facultativo de baixa renda, que renunciassem ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e, por consequência, pudessem recolher uma contribuição com alíquota de 11%. E, posteriormente, foi criada, então, através da Lei Complementar 123, né, a possibilidade do microempreendedor individual e o segurado facultativo de baixa renda recolherem contribuição com alíquota de 5%. O segurado especial hoje, nós sabemos, só recolhe contribuição quando comercializa o seu excedente, mas frequentemente ele comercializa muito pouco, razão pela qual essa contribuição ela não seria apta para que fosse possível a concessão do benefício, a não ser com base em um favor legal, né? Então, vejam que havia uma proposta para o segurado especial, no sentido de que ele tivesse de recolher uma contribuição mínima por membro do grupo familiar anual, contribuição que poderia, então, na hipótese do cidadão não recolher as contribuições decorrentes da comercialização, seria necessário, então, que ele complementasse, né, para que fosse possível que o período fosse considerado para fins previdenciários. Felizmente, essa mudança ela foi afastada. Então, hoje, tanto para os contribuintes individuais quanto para o segurado especial, não vai haver nenhuma alteração imediatamente. O que muda? Bom, o que muda é para os trabalhadores subordinados, nós vamos encontrar uma mudança no que tange às alíquotas. Agora nós teríamos 4 alíquotas. Então, assim, para o trabalhador de menor rendimento, efetivamente há um benefício, por quê? Nós teremos uma alíquota de 7,5%, a alíquota menor, depois 9%, 12% e 14%. Mas tem um detalhe. As alíquotas das contribuições previdenciárias até agora, como é que elas eram? Eram alíquotas não progressivas, ou seja, incidia uma única alíquota sobre todo o salário de contribuição do segurado. Com a PEC 6 de 2019, nós passamos a ter faixas nas quais, então, assim como acontece com o imposto de renda, nós teremos a incidência progressivamente dessas alíquotas. 7,5%, 9%, 12% e 14%. Certo? Bom, agora uma outra questão que vai impactar todos os segurados, não só o empregado, o doméstico e o avulso. Que situação é essa? Imagine o empregado que é contratado no meio do mês, ou se ele fosse demitido no início do mês. É muito possível, né, que o que ele tivesse de receber nesse mês especificamente fosse inferior a um salário mínimo e, portanto, a contribuição iria ser proporcional ao pagamento efetuado. O que ocorre? Hoje, basta um único dia de trabalho para que seja computada a carência para o mês inteiro. Com a mudança efetuada no corpo permanente da Constituição, no artigo 195, pela introdução do parágrafo 14, se não me falha a memória, o que vai acontecer é que não será possível mais reconhecer para tempo de contribuição e carência
quando for aportada a contribuição inferior a um salário mínimo para qualquer categoria. Isso vale para todas as categorias. Antigamente nós tínhamos apenas em relação ao contribuinte individual, é que nós tínhamos então previsto na Lei 1066 de 2003, que quando ele prestasse serviço para a pessoa jurídica que o contratava retinha os 11% e recolhia para a Previdência, e o segurado então tinha a obrigação de complementar, né, pelo menos até o valor de um salário mínimo, para que o período fosse considerado. Mas o empregado doméstico e o avulso poderiam sim computar períodos nos quais a contribuição tinha sido inferior ao salário mínimo. Agora, isso não será mais possível. E nós temos, então, no artigo 29 da Emenda Constitucional, a previsão de um ajuste. Né? Então, havendo contribuições inferiores ao salário mínimo, o cidadão ele terá 3 opções. Ou efetuar a complementação, certo? A complementação nos moldes, né, do que já existia, ou ele poderá agora somar mais de uma competência na qual houve o recolhimento com valor inferior a um salário mínimo, ou extrair de uma competência em que há saldo a diferença para integralizar na contribuição que foi recolhida inferior a um salário mínimo. Esses ajustes, entretanto, eles deverão ser realizados dentro do ano civil. Certo? Então, isso é uma mudança importante que acontece com relação às contribuições. Então, para o contribuinte individual, para o facultativo, para o segurado especial, não muda nada imediatamente em relação à contribuição. Mas isso não significa, não fiquem felizes, tá? Isso não significa que não poderá mudar. Porque como a própria Constituição, nas suas normas transitórias, indica que isso deverá ser tratado por lei, vale essa regra até que seja editada a lei. E na edição da lei que for instituir talvez um novo plano de custeio ou alterando o atual plano de custeio, poderá ser estabelecido, então, mudanças nas alíquotas do contribuinte individual, do facultativo e do segurado especial também. Bem, e o que muda, pessoal, em relação ao cálculo, né, ao cálculo das prestações previdenciárias? Nós sabemos que para os segurados do regime geral, o benefício é calculado a partir, né, do salário de contribuição. Os salários de contribuição, eles são dentro de um período de apuração. Nós extraímos uma média, né? E então, depois que nós extraímos essa média, nós vamos verificar, em conformidade com o tipo de benefício, qual o coeficiente que é estabelecido pela legislação para cada prestação. Esse procedimento não se aplica, nós sabemos, né, no caso do salário família e do salário maternidade. Agora, olha só. Vejam que dentro dessa mecânica de cálculo, a Lei 9876 estabelecia que essa média ela tinha como termo inicial o início da atividade no regime geral, por parte do cidadão, ou julho de 94, se o início tivesse ocorrido em momento anterior. Mas o cidadão podia descartar os 20% piores salários de contribuição. E agora, não será mais possível a realização desse descarte. Isso naturalmente fará o que com relação à nossa média? A média, naturalmente, ela vai ser puxada para baixo, porque deixa de ser possível o descarte dos 20% piores salários de contribuição, como era até então implementado. Então, esse é o primeiro aspecto. Bom, com relação ao segundo aspecto, vejam, por exemplo, os coeficientes de cálculo, no caso da aposentadoria especial, da aposentadoria por invalidez, desde a Lei 9.032 de 1995, e o coeficiente era de 100% em qualquer caso. Certo? Para a aposentadoria por idade, qual era o coeficiente de cálculo? O coeficiente de cálculo da aposentadoria por idade era no mínimo 85%. 85%, porque
nós tínhamos uma parcela básica de 70%, devida uma vez implementada a carência, certo? E mais 1% por cada grupo de 12 contribuições. Então, como era necessária uma carência de 15 anos, 15 mais 70, nós chegamos, então, através de um cálculo muito complexo, em 85% como coeficiente de cálculo. Agora, com relação à aposentadoria por tempo de contribuição, na aposentadoria por tempo de contribuição, desde o advento da Lei 9876, foi instituído o fator previdenciário como um mecanismo para estimular o cidadão a ficar mais tempo em atividade. Né? E porque, naturalmente, quanto mais jovem o cidadão for, mais ele sofrerá o impacto do fator previdenciário, que considera, além do tempo de contribuição, a expectativa de sobrevida, que, como, felizmente, no Brasil as pessoas estão vivendo cada vez mais, então o efeito do fator incide de forma cada vez mais forte no sentido da redução da renda. Mas, ainda assim, a partir de 2015, foi criado pela Lei 13183 de 2015, nós tivemos o acréscimo do artigo 29C no corpo da Lei de Benefícios, o que permitia, pela fórmula 8595, permitia o afastamento do fator previdenciário, certo? Bom, e como é que fica agora? Então, além do cidadão não poder mais descartar os 20% piores salários de contribuição, a parcela básica, uma vez que o trabalhador tenha cumprido a carência, né, o homem precisa de 20 anos, lembrando, e a mulher de 15, e mais a idade. Cumpridos 20 anos, o trabalhador tem direito a 60% da média. E mais 2% por cada ano excedente a carência. Vejam que anteriormente, o período que era computado para a carência também servia para aumentar a parcela básica. Agora não. Agora somente é considerado o tempo que exceder aquele exigido para fins de carência. De forma que, em uma aposentadoria por idade, por exemplo, um homem que cumpre a carência de 20 anos, ele terá um benefício equivalente a 60% da média. Vejam que no sistema anterior, se ele tivesse 20 anos de tempo de contribuição, lembrando, ele teria 70% da parcela básica, mais 1% por cada grupo de 12 contribuições, então ele teria 70 com 20, teria direito a 90%. Então aqui a gente já percebe mais um efeito, né, no sentido de reduzir o valor das prestações. Aliás, meus amigos, quando nós temos uma reforma previdenciária de matriz, na qual se busca um ajuste fiscal, o que se faz, né, se eu pudesse resumir em 2 frases o que essa reforma da Previdência vai fazer com o cidadão brasileiro, eu diria o seguinte: essa reforma ela endurece os requisitos de elegibilidade, ou, numa linguagem mais simples, fica mais difícil de se aposentar, né? E ela reduz a taxa de reposição. Ou seja, o valor do teu benefício vai ser menor, porque a fórmula que estipula o cálculo do benefício, ela será menos favorável do que a que existia anteriormente. Claro, respeitado o limite mínimo e o limite máximo, que é o teto do INSS. Bom, com relação à aposentadoria especial, o que vai mudar? Na aposentadoria especial, o primeiro ponto a ser destacado, né, é que muitas vezes o cidadão que laborava debaixo de condições especiais, ele não conseguia trabalhar todos os 25 anos, ou 20 anos, ou 15 anos, naquela atividade que permitiria a concessão do benefício. Então, se ele trabalhasse, por exemplo, 10 anos, a legislação permitia que o tempo laborado debaixo de condições especiais pudesse ser contado de forma qualificada. Ou seja, permitia o acesso à aposentadoria de forma mais rápida. Entretanto, a PEC 6 de 2019, ela veda, a partir da sua promulgação, a conversão do tempo especial laborado depois da entrada em vigor
da nova emenda constitucional. Ou seja, você vai poder converter apenas o tempo laborado debaixo de condições especiais que for prestado até a data da emenda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Por exemplo, o que acontece para um trabalhador que for exposto. Imagine alguém que trabalha numa mina de carvão em subsolo, como nós temos aqui ainda em Criciúma, por exemplo, ou no Rio Grande do Sul nós também temos. Né? Ainda há trabalhadores que exercem atividade como mineiros no subsolo. Eles tinham acesso ao benefício com 15 anos em face da extrema nocividade dessa atividade. Pois bem, a partir então da aprovação da emenda constitucional, será fundamental que o trabalhador também tenha um limite mínimo de idade, ou seja, você não poderá mais se aposentar sem limite mínimo de idade, mesmo que a tua atividade seja especial. E esse limite de idade será de 55 anos para aquelas atividades mais nocivas, né? Ou podemos dizer, como já falava o velho professor Mozart Victor Russomano, né? Uma atividade insalubre em grau máximo, permite aposentadoria aos 15 anos, mas você terá que ter 55 anos de idade. Se alguém começou a trabalhar com 20 anos, imaginem, numa mina, decorridos 15 anos, a pessoa tem 35 anos, talvez já esteja com a sua saúde completamente comprometida, mas não poderá se aposentar até completar 55 anos. Já no caso das atividades que ensejam a aposentadoria aos 20 anos, o limite de idade é 58. E para aquelas atividades especiais, nas quais há insalubridade em grau mínimo, então o limite mínimo de idade para ambos os sexos será de 60 anos. No cálculo deste benefício, certo? Vejam que se segue a mesma regra geral, né? 60% a parcela básica a partir do cumprimento da carência e mais, então, 2% ao ano. De forma que o cidadão homem, para ter uma aposentadoria equivalente a 100% da média, teria que trabalhar 40 anos. E a mulher, 35 anos. Há um ajuste na forma de cálculo, além do ajuste que foi feito para as mulheres, que é o seguinte. Nesse tipo de atividade especial, na qual existe insalubridade em grau máximo, então a parcela que já permite o pagamento de 60% são os 15 anos, e não os 20, como acontece então com as demais atividades que dão acesso à aposentadoria especial aos 20 ou 25 anos. Certo? Bom, também fica vedada a concessão de aposentadoria especial no caso do exercício de atividade perigosa. Então vejam que aqui também há uma reação, né, do legislador no que tange ao entendimento da jurisprudência, porque para a jurisprudência sempre se entendeu que as atividades perigosas ainda continuavam permitindo o acesso à aposentadoria especial. Entretanto, agora com a mudança, fica previsto expressamente no texto constitucional que não será devido a concessão de aposentadoria especial para quem exerce atividade perigosa. Por exemplo, nosso amigo vigilante, né? Ou ainda aquele cidadão que dirige, por exemplo, um caminhão tanque de combustível. Né? Isso não será mais considerado uma atividade que permite o acesso à aposentadoria especial. Bom, mudanças nos benefícios por incapacidade. Olha só. O detalhe importante é que o nome do benefício ele é modificado pela Constituição. Veja que não vai existir mais uma aposentadoria por invalidez, mas sim uma aposentadoria em face de incapacidade permanente. Certo? Bom, a terminologia ela está muito mais relacionada, cada vez mais, com o fato de que para as pessoas com deficiência deve ser garantido o direito ao trabalho. Então nós podemos encontrar uma pessoa que tenha uma incapacidade permanente de caráter físico, por consequência ela seja inválida, mas em face das suas condições pessoais, por exemplo, cognitivas, diferenciadas, ela tem acesso ao mercado de trabalho de forma que mesmo, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa que tem uma invalidez, né, um cadeirante, ele pode ser uma pessoa altamente produtiva, desde que
nós tenhamos devidamente adaptadas as condições para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Certo? Bom, agora, então, mas isso não é o que me preocupa na mudança, né? O que me preocupa é que no artigo 201, inciso 1º, a nova redação diz o seguinte: cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Né? Então, olha só, na regulamentação do texto, o que pode ocorrer é a retirada do acesso, por exemplo, do segurado facultativo, da dona de casa, porque, como não se exerce uma atividade considerada uma atividade econômica, não se exerce um trabalho, talvez na regulamentação o segurado facultativo fique excluído do acesso, por exemplo, ao auxílio-doença. Bom, uma outra coisa que me preocupa muito em relação a essa mudança feita pela PEC 6 de 2019 é o fato de que, até hoje, o cidadão que tem o infortúnio de ter a sua capacidade laboral ceifada pelo risco social, a aposentadoria por invalidez concedida, ela era de 100% da média, independentemente da causa e independentemente do seu tempo de filiação. Agora nós estamos assistindo a um retrocesso histórico, né? Porque a Lei 9.032 de 1995 já havia estabelecido que o que importa é a existência da incapacidade e não a causa. Mas a partir de agora, quando for entrar em vigor a PEC 6 de 2019, apenas a invalidez decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho é que vai autorizar a concessão de uma aposentadoria por invalidez com 100% da média. Caso contrário, o cidadão terá um benefício bem menor, em geral será de 60%, respeitado o limite, né, de um salário mínimo, porque para que ele possa ter uma aposentadoria por invalidez com mais de 60%, ele terá de ter trabalhado mais de 20 anos o homem e mais de 15 anos a mulher. Então, nós temos realmente uma mudança que vai impactar muito em relação à aposentadoria por invalidez. A emenda constitucional, ela não mexe no benefício de auxílio-doença, mas isso não nos deixa numa situação confortável. Por que não nos deixa numa situação confortável? Pessoal, pensem no seguinte: nós vamos encontrar situações paradoxais em que um cidadão, por exemplo, sofre um problema grave de saúde, trabalha por 3, 4 anos e entra em auxílio-doença. Certo? Bom, quando ele ingressar em auxílio-doença, nós sabemos que o cálculo do seu benefício será feito pela média do seu salário de contribuição, aplicado 91%. Sabemos também que essa média ela não pode exceder a média simples aritmética dos 12 últimos salários de contribuição. Então, essa mudança, né, já havia provocado uma enorme redução no auxílio-doença, mas assim, imagine o seguinte: vamos imaginar que o cidadão manteve uma boa média das suas contribuições e ele entra em auxílio-doença. Posso até dar um exemplo concreto para vocês aqui. Né? Imagine que o cidadão tinha remuneração na faixa de R$4.000. Então, fazendo a média de seu salário de contribuição, o salário de benefício deu R$4.000. Beleza? Beleza. Aplicando o coeficiente de 91%, esse nosso amigo teria um benefício, tá? Não estou fazendo de cabeça aqui, eu anotei aqui do lado para falar para vocês. Né? Ele teria uma média de 3.640. 3.640 seria a RMI desse benefício. Entretanto, se no futuro, né, vamos imaginar que agrava a sua situação e a perícia resolve aposentá-lo por invalidez. Veja, aqui o cidadão vai fazer de tudo para não ser aposentado por invalidez. Porque se ele for aposentado por invalidez, o que vai acontecer? Fazendo a média, né, o que vai acontecer é que se ele não tiver, então, o homem 20 anos ou a mulher mais de 15 anos, o que vai acontecer é que o coeficiente será de 60%, então 4.000 vezes 60%, ele receberia R$2.400. Então, aqui realmente será uma situação muito ruim e nada impede que o legislador
em face dessa situação, pense o seguinte: realmente é uma situação esdrúxula o auxílio-doença ser maior que a aposentadoria por invalidez. Então, o que ele vai fazer? Vai aumentar a aposentadoria por invalidez? Não. Ele vai reduzir o valor do auxílio-doença. É muito provável que isso venha a acontecer. Bom, pensão por morte. A pensão por morte, então, é uma tristeza total. O que acontece com a pensão por morte? Né? Bom, a pensão por morte, ela volta a ser calculada naquele sistema que vigia na velha Lei Orgânica da Previdência Social, de 1960. Ou seja, uma parcela básica de 50%, mais 10% por dependente. Ou seja, para que a pensão seja de 100%, você precisa ter 5 dependentes, inicialmente. Então, esse é o primeiro problema. Só que a pensão por morte, ela pode ser calculada a partir da aposentadoria do segurado, o segurado já estava aposentado e morreu, ou ele pode morrer em atividade. Bom, se ele morrer em atividade, vai ser uma tragédia, porque primeiro nós vamos fazer o cálculo da aposentadoria por invalidez que ele teria direito, se ficasse inválido no dia que ele morreu. Portanto, já temos aquela redução, né, de 60% mais 2% por ano que excede a parcela básica. E sobre esse resultado reduzido é que nós vamos fazer a incidência do sistema de cotas. Então, no caso da pensão, realmente nós teremos uma redução muito grande em relação à proteção que era oferecida até então. Bom, se houver, né, vamos dizer assim, no Senado, nos debates que aconteceram, o pessoal ficou com pena, né, e acabou pensando o seguinte: tratando-se de cidadão que tenha dependente que for uma pessoa com deficiência, então a pensão por morte ela vai ser 100% até o teto do regime geral e se aplica o sistema das cotas em relação àquilo que excede o teto do regime geral. Certo? Então, inclusive, inicialmente se previa que inclusive a pensão por morte poderia ser inferior ao salário mínimo, mas felizmente também isso acabou então não prevalecendo, né? Porque imaginem, a pensão por morte ela já vai observar a primeira redução no cálculo da aposentadoria por invalidez se o segurado estava na ativa. Depois nós aplicamos o sistema de cotas. E ainda, as cotas individuais, elas não são reversíveis. Certo? Então hoje, né, uma pensão, quando um dependente perde o direito ao benefício, por ter implementado, por exemplo, 21 anos, aquela cota reverte em favor dos demais. A partir da nova sistemática, a cota será extinta, não revertendo em favor dos demais. Então, nós já percebemos como, em relação à pensão por morte, as mudanças são terríveis para os trabalhadores. Vejam que, com relação ao rol dos dependentes, porque a ideia original era de que as regras estabelecidas para a pensão do regime geral fossem iguais tanto no regime próprio da União quanto no regime dos estados e municípios. Entretanto, né, porque hoje nós temos regras muito diferentes nos entes federados. Entretanto, em face, né, como já falei para vocês, da resistência ferrenha ocorrida no Congresso Nacional, isso só vai ser aplicado para o regime da União e para o regime geral de Previdência Social. Os critérios de duração, as mudanças que foram feitas recentemente, né, pela Lei 13.135, no sentido de que para o cônjuge e companheiro a pensão só é vitalícia se na data do óbito o cônjuge sobrevivente tiver 44 anos completos ou mais. Né? Então, essas mudanças, a ideia é que elas também valessem para os estados e municípios. Entretanto, como houve essa blindagem por hora em relação aos estados e municípios, né, essas transformações só serão efetuadas se o estado ou o município ratificar essas mudanças na sua Constituição, na sua lei orgânica, no caso dos municípios, mas há uma outra previsão agora de que essas
mudanças voltem através da chamada PEC paralela, né? Mas não há nenhuma garantia de que isso vá acontecer tão breve. Então, é possível que nós tenhamos, durante um período significativo, diferenças importantes entre o regime da União e os regimes dos estados e dos municípios, o que é uma incongruência fantástica, né? Porque nós sabemos hoje o estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, está quebrado, né? Assim como outros estados, como o Rio de Janeiro. Então, as mudanças que seriam mais necessárias para estados e municípios são feitas para penalizar o pessoal do regime geral e para os servidores da União. Então, isso é mais um contrassenso desta reforma. Bom, com relação à acumulação, tá? E esse vai ser o último ponto da nossa conversa hoje, que já está se estendendo aqui há quase uma hora, né? A questão da acumulação, vejam que, originariamente, a Constituição Federal ela tinha no parágrafo 6º do artigo 40 uma vedação de que fossem recebidas mais de uma pensão decorrente de regime próprio. E no regime geral, as vedações de acumulação elas estavam previstas no artigo 124 da Lei 8.213 de 1991. Né? Bom, tivemos com a emenda 20 uma mudança que foi efetuada para esclarecer, né, que se aplicavam essas vedações também no caso de proventos e vencimentos. Nós temos agora um artigo que será expressamente aprovado para tratar das acumulações de aposentadorias e pensões, que eu vou falar sobre ele, né? Mas desde logo é importante extrair a seguinte diretriz. É feita uma nova mudança no parágrafo 6º do artigo 40 para esclarecer que essas vedações não são taxativas, que a lei poderá criar novas vedações, certo? Então isso também é ratificado lá no parágrafo 5º do artigo 24 e no novo parágrafo 15 do artigo 40. O conjunto de vedações que está na Constituição não é taxativo. Bom, também nós tínhamos uma situação que era a seguinte. Nós temos entes da federação que têm um regime estatutário para os seus servidores ocupantes de cargos efetivos, mas não tem um regime previdenciário próprio. Por consequência, esses servidores eles se aposentam no regime geral. E esses servidores se aposentam no regime geral e continuam trabalhando nos municípios e demais entes federados. Então, agora, há uma mudança feita no parágrafo 14 do artigo 37, para deixar claro que a aposentadoria, como uso de tempo de serviço, vai público, né, ou decorrente do exercício de atividade em emprego público, vai acarretar a extinção do vínculo empregatício. Tá? Para não deixar nenhuma dúvida, porque havia até hoje, mesmo previsão em legislação de entes federados, mas havia liminares concedidas pelo Poder Judiciário, dizendo que não se aplicava, porque a regra seria inconstitucional, ferindo as disposições do parágrafo 6º do artigo 40 e do artigo 37 da Constituição. Mas agora, então, se faz uma mudança para deixar claro que, usando o tempo de serviço público, acarreta automaticamente, então, a vacância do cargo. Também, em face do direito adquirido, isso não será aplicado para aquelas aposentadorias que ocorrerem antes do início da entrada em vigor da PEC 6 de 2019. Bom, o novo artigo 24, ele deixa claro que podem ser acumuladas pensões na hipótese do cidadão ocupar cargos públicos, mais de um cargo público, de forma autorizada pela Constituição. Então, por exemplo, o cidadão tem duas profissões regulamentadas na área da saúde. Ou ele tem um cargo de magistério, por exemplo, e mais um cargo como procurador da República. Então, nesses casos, é possível, evidentemente, acumular as pensões que são decorrentes dos cargos que podem ser acumulados. Então, isso fica claro. Mas, então, nos casos de aposentadoria e pensão, fundamentalmente, essa regra do artigo 24 foi criada para isso, né? No caso de aposentadoria e pensão, o cidadão ele vai receber integralmente o valor do benefício mais vantajoso e vai receber, então, uma parcela, né, do
dos demais benefícios, então, para os quais o artigo 24 estabelece ali, deixa eu ler para vocês aqui a redação. Para não ficar nenhuma dúvida aqui. Fica da seguinte maneira, ó. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrente do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. E aí o parágrafo 2º. Nas hipóteses de acumulação previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. 60% do que excede um salário mínimo, ou seja, até um salário mínimo pode acumular sem nenhum problema. Do que excede até 2, você tem 60%. Depois, 40% do valor que excede de 2 a 3 salários mínimos. Depois, 20% do que excede de 3 a 4. E 10% do valor que exceder a 4 salários mínimos. Certo? Bem, meus amigos, já falamos mais de uma hora a respeito, então, de alguns aspectos importantes decorrentes desta mudança, né? E de forma que, inclusive, eu já excedi o tempo que eu havia prometido que trataria da matéria, certo? Mas fiquem tranquilos, porque todas as eventuais dúvidas que vocês tiverem, nós iremos responder, né? Então, no curso que será realizado pelo IDS, nos dias 25 e 26 de outubro, curso ministrado por esse amigo que vos fala, pelo professor Fábio Souza e pelo professor João Batista Lázari. Aliás, inclusive, já estou sabendo que alguns alunos do IDS nos apelidaram, né, de que nós somos os 3 tenores. Né? Eu agradeço a elogiosa referência, mas infelizmente acho que nenhum de nós canta nada. Né? Mas em matéria, então, de direito previdenciário, nós temos sim uma profunda paixão e esperamos poder, no dia 25 e no dia 26, continuar esse nosso diálogo e trazendo aqui aspectos relevantes que foram modificados em todo o sistema previdenciário brasileiro. Certo, meus amigos? Espero que essa nossa conversa tenha sido produtiva. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e espero que possamos nos rever em breve. Certo? Grande abraço e até mais.